Popularidade do Lula no menor nível da história. Mas antes que você ache que isso é culpa da esquerda ou do INSS, eu vou te falar que o que está derrubando o presidente, mais do que a cor partidária, é a política econômica. E se você não entende como ela mexe no seu bolso, você vai continuar sendo refém de qualquer governo, porque capacidade de fazer coisa errada nesse Brasil, tanto faz se é direita ou esquerda. E tem uma regra que aqui no nosso país não falha nunca. Se a economia está boa, o presidente está indo bem. Se a economia está ruim, o presidente despenca. E aí a gente não está falando só sobre PIB, câmbio, que aparece na TV, né? Eu estou falando sobre economia real, que é aquela que diz se você vai conseguir comprar carne ou frango para a semana, se você vai pagar a conta de luz com atraso ou não, se você vai precisar parcelar o supermercado ou a farmácia. Olha só, a década de 80, que foi chamada a década perdida, a década perdida, a hiperinflação acabava com o salário antes do mês terminar. As pessoas eram reféns do preço das coisas, que mudava inclusive mais de uma vez no dia. O que o governo estava fazendo naquela época? Gastando. E aí, tcharam, a história se repete. O governo aumenta o gasto. Quem olha só no curto prazo acha que, ok, né? As coisas estão indo mal e mal, mas estão indo bem. Mas a conta chega. E quando chega, não é o dólar que preocupa. É o preço da carne, é o preço do botijão de gás, é o preço da escola das crianças. E essa conta chegou. O endividamento das famílias brasileiras está no maior nível da história. O IPCA oficial diz uma coisa, mas a inflação percebida, que é aquela que a gente vê no carrinho do supermercado, mostra outra, e bem diferente. E não precisa ser economista para dizer isso, né? O bolso avisa e o bolso de todo mundo. Só que, para quem ganha bem, um aumento de 30% na conta de luz incomoda, mas passa. Para quem ganha pouco, esse aumento pode significar um corte no lazer, menos comida na mesa, entrar no cheque especial. E aí, meu amigo, vira um planejamento financeiro de sobrevivência. Por isso que eu vou te dizer que mais do que esquerda ou direita, a gente tem que entender é da política econômica, porque é ela que vai decidir se o seu dinheiro mantém ou perde valor no tempo. Se você não se protege, você está jogando contra a casa. E quem é que sempre ganha? A casa, né? E como é que a gente se protege? Uma das formas é investir em ativos atrelados ao IPCA. IPCA é o nosso índice oficial da inflação aqui no Brasil. Quando você compra um título como o Tesouro IPCA+, ou uma renda fixa bancária IPCA+, e aí pode ser um CDB, uma LCI, uma LCA, você garante que todo ano você vai receber a variação da inflação daquele período, mais uma taxa fixa de juros, ou seja, o seu dinheiro cresce acompanhando a alta de juros e ainda rende um X a mais, que é o mais. Se a inflação for de 5% e a taxa do título for IPCA mais 7%, que é inclusive o que o Tesouro IPCA está pagando hoje, o seu rendimento no ano vai ser de 12%, mas é rendimento bruto, tá? Que é o 5 mais 7 bruto sem descontar o imposto de renda. Em teoria, você tem ganho acima da inflação, pelo menos da inflação oficial. Mas tem outros produtos também que ajudam o investidor a ter o ganho real, que é esse acima da inflação. Eu estou falando aqui, por exemplo, de fundos de infraestrutura que investem em debêntures incentivadas atreladas ao IPCA. Eles têm o mesmo benefício de proteger o investidor contra a inflação e são isentos de imposto de renda para a pessoa física, tanto no ganho de capital quanto no recebimento de dividendos. Mas o ponto é, esperar a inflação apertar para daí correr atrás desses produtos é receita para perder dinheiro. E você que está aqui comigo, muito provavelmente está no grupo daqueles que reclamam de 30% a mais na conta de luz, mas que seguem a vida. E aí, se você esperar as coisas piorarem para só então se proteger da inflação, aí você não entendeu o tamanho do problema que a gente está vivendo hoje no Brasil. Não importa quem está no governo, sinceramente, esquerda ou direita, falei, tem problemas de estragar com tudo. E não se iluda achando que não dá para piorar. Sempre dá. Portanto, reserve uma parte da sua carteira para ativos protegidos pela inflação e reserva para já. Pega 30% da sua fatia de renda fixa e separa para atrelados à inflação, porque daqui 5, 10 ou 20 anos o que vai definir a sua liberdade financeira ou a sua segurança financeira não é o número lá no extrato, mas o quanto o seu dinheiro ainda compra. No fim das contas, o governo passa, o político muda de partido, mas o que fica é a forma como você lida com o seu dinheiro. Se você entende como a política econômica funciona, você joga o jogo a seu favor. Se você não entende, você acaba virando só mais uma peça no tabuleiro. Então, antes de qualquer outra coisa, defenda o seu bolso, o seu, porque é ele que vai te sustentar, ou não, a sua segurança financeira lá na frente.